Olá pessoal, tudo bem? Vamos saber o que acontece em mais um capítulo da novela As Filhas da Senhora Garcia. Mas antes, amigas, deixe seu like e me diga o que está achando desta novela. No início do capítulo, uma tragédia acontece quando Rocio, em uma rua, discute acaloradamente com Graziella exigindo que ela lhe revele o paradeiro de seu filho, afirmando que vai recuperá-lo de qualquer maneira, mas Graziella, tomada pela raiva, responde que aquele menino não é seu filho e que Rocio acabará na cadeia, o que provoca em Rocio um acesso de fúria e ela, sem medir as consequências, empurra Graziella justamente no instante em que passa um ônibus, resultando em seu atropelamento fatal. Enquanto isso, Camila, ao sair da mansão Portilla, se envolve em uma dura discussão com Mar, pois esta havia colocado todas as suas roupas em um saco de lixo, e no confronto aparece Ofélia para defender a filha dizendo que Camila era estúpida e que suas roupas estavam no lixo porque tinham sido compradas em uma feira, enquanto Camila rebate alegando que suas coisas tinham valor, o que intensifica a briga até que Ofélia afirma que ninguém ousará ofender sua filha, ao que Camila, cheia de ódio, declara que vai se vingar de tudo que sofreram e que, se for necessário, passará por cima do cadáver dela, terminando a discussão com insultos e gritos de rancor. Em outro momento, Nicholas conversa com Arthur confessando que já não entende mais o comportamento de seu pai e que desistiu de tentar, restando-lhe apenas o consolo de que ele ainda está vivo, e então pede que decidam o que fazer, ouvindo de Arthur que o melhor é seguir o caminho por conta própria, mesmo porque Luiz parece querer afastá-los, a ponto de querer cobrar pelo uso do estúdio, o que leva Nicholas a concordar que é hora de usarem o próprio dinheiro e que não podem mais cometer erros. Enquanto Arthur reafirma sua confiança no projeto e sugere colocá-lo à venda para recuperar recursos, além de garantir que vai resolver seus problemas com Valéria, pois acredita que no fundo ela ainda sente algo por ele e que lutará por esse amor. Na mansão, Ofélia conversa com Mar depois que Camila parte, dizendo-lhe que foi um prazer vê-la colocar a rival em seu devido lugar, porque assim aprenderia a respeitá-la, exaltando o fato de que Mar finalmente demonstrava na prática o que tanto havia aprendido com ela, mas Mar, incomodada, rejeita as palavras da mãe e pede que pare de falar, revelando que não gosta de ouvir esse tipo de comentário, enquanto Ofélia insiste e a filha, contrariada, encerra a conversa. No local do acidente, a equipe de socorro examina Graziella e constata que não há sinais vitais e que nada mais pode ser feito por ela, devendo apenas avisar os familiares, o que provoca desespero e gritos de dor diante da tragédia. No jardim da mansão, Mar é surpreendida por Paula, que se aproxima pedindo desculpas pela interrupção e perguntando se está tudo bem após a discussão com a mãe, momento em que Paula aproveita para esclarecer que jamais teve relação com a decisão de expulsá-la da casa e que, apesar de não ter voz nas decisões da família, deseja provar que Mar pode contar com ela, algo que toca profundamente a jovem, que admite sentir-se muito sozinha e reconhece que Paula foi a única a tentar se aproximar e fazer as pazes, selando entre ambas um momento de reconciliação e apoio mútuo. Enquanto isso, Rocio chega em casa tomada pelo desespero, repetindo em prantos que não queria ter feito aquilo e suplicando perdão a Deus pelo acidente que acabou de provocar. Mais tarde, Paula volta a conversar com Mar e não esconde seu alívio pela saída de Camila da mansão, dizendo que desde então o ambiente ficou mais tranquilo, porque a presença dela era um verdadeiro pesadelo, já que reclamava de tudo e maltratava todos, revelando inclusive que em diversas ocasiões colocou seu casamento em risco, ao que Mar admite sentir que se excedeu em sua reação, mas Paula a tranquiliza afirmando que Camila merecia tudo o que aconteceu e que era justo alguém finalmente enfrentá-la, concluindo com um conselho para que Mar não permita que o mesmo tipo de problema que quase destruiu seu casamento com Leonardo venha a acontecer em sua vida. Camila chega à casa de Susana e logo é recebida pela mulher, que pede ajuda para pôr a mesa, mas não demora para perceber que algo não está bem, e então a desabafa dizendo que tudo está péssimo por causa da estúpida da Mar, explicando que sente raiva porque aquela garota continua a agir como sempre, ao lado da mãe fazendo mal aos outros, e por isso aconselha Camila a não permitir que ambas sigam prejudicando sua vida, lembrando que perdeu o pai e também Juan por culpa dela, insistindo que não pode deixar que Mar roube a atenção dele, e vai além ao revelar que Juan só tentou se aproximar de Mar porque pensou que o filho que ela espera era dele, ideia que o entusiasmou, sugerindo então que talvez Camila pudesse dar a ele o que tanto deseja, um filho.
Enquanto isso, na empresa, Arthur apresenta a Luiz e aos irmãos uma ideia inovadora de digitalizar códigos QR para tornar a marca mais interativa e acessível ao público, recebendo elogios pela proposta, mas a reunião é interrompida por uma funcionária que informa que alguém deseja falar com Luiz, e quando ele se retira é surpreendido pelo comissário que lhe comunica com pesar que sua irmã Graziella foi encontrada morta, deixando Luiz em choque e levando seus filhos a questionarem o que estava acontecendo. Em outro momento, Valéria encontra Juan chegando de carro à vizinhança e o aborda para conversar, dizendo que se sente triste pelo estado em que ficaram as coisas entre eles. Mas ele, cheio de rancor, a acusa de ser culpa da irmã dela, afirmando que Mar arruinou sua vida e destruiu o que existia entre eles, dizendo que acreditava que ela havia se deixado convencer pela mãe, e inclusive afirmando que Mar o traiu com Luiz, algo que jamais esqueceria, embora Valéria insista que isso não é verdade. Juan revela que esse foi o motivo de ter se casado com Camila, enquanto Valéria tenta fazê-lo enxergar que Mar só fez o que pensou ser melhor, mas ele insiste que ela engravidou de outro homem milionário e brincou com seus sentimentos, chegando a desconfiar de que Valéria sabe de algo que não está lhe contando. Na mansão Portilla, Paula conversa de forma descontraída com Mar sobre um salão de beleza e unhas, mas Ofélia as interrompe de forma brusca e repreende a filha dizendo que não gosta de vê-la perto daquela mulher, acusando-a de ser perigosa, enquanto Mar tenta relativizar afirmando que Paula apenas deu uma recomendação inofensiva, porém Ofélia insiste que ninguém dali é confiável e menos ainda Paula, ao que Mar, irritada, diz que sabem quem pode confiar e pede que a mãe acredite nela. Logo depois, Juan retoma a conversa com Valéria sobre Mar e mesmo ouvindo dela que tudo o que pensa é mentira e que Mar é uma boa pessoa, não aceita, acusando-a de tê-lo traído primeiro e de ter partido seu coração, e mesmo reconhecendo que Valéria sempre defenderá a irmã, afirma que não quer mais saber nem dela nem de Ofélia, encerrando de vez o assunto. Ainda na mansão, Ofélia insiste com Mar dizendo que fala sério quando afirma que Paula não é confiável, lembrando que também não foi aceita quando chegou à casa. Mas Mar rebate dizendo que isso aconteceu porque a viam por baixo, da mesma forma que a viam, e irrita-se quando a mãe a chama de boa demais, quase tola, pedindo que pare de tentar encher sua cabeça com desconfianças e afirmando que não quer viver com medo, cansada da postura paranoica de Ofélia, que diz apenas querer protegê-la. Mais tarde, Luiz vai com todos os filhos à casa de Susana e Jacinto para falar com Camila, e diante dela comunica a terrível notícia de que sua tia Graziella sofreu um acidente e faleceu, o que provoca desespero em Camila e também em Arthur, que se recusa a acreditar na perda, enquanto o peso da revelação paira sobre todos. Já de volta à mansão, abalado pela dor, Luiz contempla um retrato de Graziella e é consolado por Mar, que se aproxima dizendo que ele não precisa se fazer de forte diante dela, oferecendo-lhe apoio incondicional e lembrando que entre eles existe um pacto de honestidade e lealdade, assegurando que ele não está sozinho e que nela sempre terá uma aliada valiosa, o que leva Luiz a reconhecer que pode confiar plenamente apenas nela e ouvir dela a certeza de que tudo, com o tempo, ficará bem. Camila, desolada, conversa na mansão com os irmãos Arthur e Nicolas, dizendo que não pode acreditar no que aconteceu e lamentando que sua tia, uma pessoa boa, tenha sofrido um acidente tão injusto, ouvindo de Arthur palavras de apoio, mas se irritando quando ele insinua falsidade, algo que também ele não aceita. No quarto, Paula fala com Leonardo e confessa estar em choque com a morte de Graziella, comparando a tragédia à perda de sua própria mãe e dizendo que parece que a desgraça só os acompanha, mas Leonardo lembra que há algo pior, a presença de Ofélia, que agora terá mais liberdade na casa já que a tia era a única capaz de fazer Luiz voltar à razão, lamentando que tinha esperança de que Graziella retornasse logo para tirá-las dali, enquanto Paula teme que Ofélia acabe expulsando a todos, jurando fazer o que for necessário para afastá-la de suas vidas. Na sala, Ofélia tenta se aproximar dos filhos de Luiz para consolar, dizendo que podem contar com ela como uma tia, mas é rechaçada com dureza, ouvindo que jamais fará parte da família, sendo culpada pela saída de Graziella da mansão e, portanto, pela sua morte, provocando a dor de Nicolás, que lamenta não poder mais abraçar a tia e recorda que todos sentirão sua falta, enquanto Camila expressa ódio contra Ofélia.
Leonardo, ainda abalado, conversa com Paula, que insiste para que ele pense no quanto Ofélia e Mar já conquistaram espaço dentro da família, lembrando que Valéria se tornou a imagem de lançamento dos irmãos e Mar, além de ser esposa de Luiz, espera um filho dele, pedindo que Leonardo reflita e seja inteligente, pois brigar diretamente só fará com que se façam de vítimas diante de seu pai, e aconselhando-o a unir-se a Nicolas, Arthur e Camila, pois somente assim poderão enfrentar a influência que aquelas mulheres exercem. Em outro momento, Valéria se aproxima de Arthur e lhe diz que sente muito pela morte de sua tia, recebendo dele agradecimentos e a confissão de que sente sua falta, revelando a dor da perda e também o peso das mágoas que ainda existem entre os dois. Enquanto isso, familiares e amigos acompanham os trâmites do velório, comentando que Graziella não costumava estar na rua, muito menos na área onde o acidente aconteceu, perto da colônia Independência, o que levanta suspeitas sobre sua presença ali, até que a notícia é transmitida pela televisão confirmando sua morte e destacando a importância de sua vida e de seu legado, com mensagens religiosas e de despedida. No velório, Luiz é amparado pelos filhos e por Mar, e enquanto rezam pelo descanso, pressionada pela mãe, é lembrada de que deve reforçar sua posição como esposa, pois agora mais do que nunca precisa mostrar o seu papel dentro da família, mesmo em meio ao luto. Paula, já consciente da ameaça que Ofélia representa, pede ajuda às empregadas da mansão para que fiquem atentas e a mantenham informada sobre tudo o que ouvirem e virem, especialmente em relação às atitudes de Ofélia, garantindo que sem a presença de Graziella alguém precisará assumir o controle da família, e decidida a não permitir que a outra o faça. Enquanto isso, Valéria pede a Arthur que não se afaste dela, mas lembra o quanto ele a machucou ao duvidar, ouvindo dele que sofreu ainda mais por desconfiar e que não deveria ter feito isso, confessando que a morte da tia lhe mostrou como a vida pode mudar rapidamente e suplicando uma segunda chance, jurando não repetir o erro, até conseguir ouvir dela que também o ama. Na saída, Rocio é surpreendida por Ofélia que a aborda perguntando se sabe algo sobre o acidente de Graziella, insinuando que uma mulher como ela jamais estaria sozinha naquela vizinhança e afirmando que sua morte, ocorrida tão perto dali, não pode ser mera coincidência, levantando a suspeita de que Rocio talvez esteja envolvida. E por fim, um dos sobrinhos lamenta sozinho dizendo não acreditar que ela se foi, recordando que primeiro perdeu a mãe e agora também perdeu Graziella, que era a única confidente de seus sentimentos proibidos, reafirmando que ela sabia de tudo que guardava em silêncio e que agora se sente ainda mais perdido sem poder contar com sua presença e seu conselho.